Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a seu filho na fé Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aí vem algumas expressões que a gente precisa particularmente prestar muita atenção e entendermos e compreendermos o que ele está dizendo. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei o quê? Guardei a fé. Verso então de número 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, objetivas, para a gente já caminhar na introdução do tema. Se você soubesse que hoje, de hoje para amanhã, em 24 horas, seriam os últimos momentos da sua vida, o último dia da sua vida, como você viveria esse dia, ou esses últimos momentos? Com quem você escolheria estar? Onde você escolheria estar? Como você escolheria estar? Essas são perguntas que falam muito mais da vida no geral, da vida vivida todos os dias, do que exatamente o último dia da nossa vida. Perguntas como essa não devem causar em nós melancolia, mas muita esperança. Esperança nos dias que estamos vivendo, esperança nos dias que vamos viver, e acima de tudo, esperança na eternidade, onde vamos viver com Jesus para sempre. São perguntas que ajudam a gente a refletir. Por quê? Essas são as últimas palavras conhecidas, escritas, do apóstolo Paulo. Ele escreve essa última carta, segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, um jovem discípulo do apóstolo Paulo, encorajando esse menino, encorajando a gente nessa noite. E as expressões dele aqui não são de melancolia de jeito nenhum. Eu vejo aqui muita esperança. Eu vejo aqui uma expectativa que deve nutrir o nosso coração também. Eram os últimos momentos. Especialistas dizem que isso aconteceu no ano 67 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo é injustamente acusado de ter posto fogo em Roma pelo imperador Nero. Ele então foi sentenciado injustamente à morte. E se você olhar um pouquinho mais o capítulo inteiro, aliás, a segunda carta inteira, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou sozinho. Nessa minha segunda visita a Roma, onde eu fui julgado, eu estava só. Não apareceu ninguém para me defender. E ele vai dando uma lista de homens importantes, amigos, companheiros de ministério, que foram enviados para cidades específicas para continuar propagando o evangelho de Jesus. Mas ele cita, por exemplo, um homem, você pode olhar no verso 10, um homem chamado Demas, a quem Jesus disse que Demas lhe causou muitos males, porque ele abandonou o apóstolo Paulo no momento crucial da sua vida, amando o presente século. Amando o presente século. Então, uma carta que ele está escrevendo nos últimos momentos de vida, sozinho numa masmorra fétida, insalubre, e aguardando no corredor da morte a sua sentença acontecer. E mesmo assim, o apóstolo Paulo resolve escrever uma carta de muita esperança. Jesus está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio, fora da nossa comunidade, em outras comunidades, porque nós somos uma expressão da igreja de Jesus, uma parte dela. Nós não somos a igreja de Jesus, nós somos uma parte da igreja de Jesus. E Jesus tem igreja espalhada por toda a terra e está fazendo coisas extraordinárias. Tem bons testemunhos que são suficientes para encher o nosso coração de esperança. E o apóstolo Paulo está escrevendo o que nós acabamos de ler agora, na perspectiva de promover no coração daquele jovem discípulo, Timóteo, muita esperança. E eu creio que aquilo que lemos e vamos pensar hoje à noite aqui, vai produzir no nosso coração também uma grande esperança. Você crê assim? Diga: eu creio que eu serei alvo de esperança. Agora notem comigo uma questão. O apóstolo Paulo então escolheu Timóteo para escrever a sua carta. Há alguns motivos, talvez,
que ao longo do tempo se levantaram para justificar e escrever a Timóteo, já que ele era um homem de bom trânsito e relacionamento com tanta gente, ele escolhe Timóteo, que talvez seria, naqueles dias, o mais novo postulante ao ministério que ele executou durante a sua vida. Mas ele escreve essa carta para, então, encorajar, promover esperança e fé ao coração de um jovem que teria uma jornada muito longa. A dele estava terminando, mas havia um jovem com uma jornada muito longa. E eu quero profetizar que a sua jornada na terra será muito longa, abençoada e cheia de paz em Cristo Jesus. Então essa mensagem ela serve para você que é um adolescente entre 12 e 17 anos, um jovem em 18 anos em diante, você casado, solteiro, divorciado, você de terceira idade. Essa é uma palavra de esperança que serve para todos nós. E rogo ao Espírito Santo que traduza para a sua realidade o que isso significa esperança para você viver agora. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo tem a ver com toda a jornada da sua vida, que foi grande, foi plena e abençoada. E vai ser a nossa assim também. Ou seja, é uma carta muito íntima, escrita a um jovem amigo e discípulo em Jesus, incentivando-o a permanecer na fé, como ele fez durante toda a sua vida. Estamos juntos? Verso de número 6. A primeira expressão que aparece no verso número 6 é: eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. A voz passiva do texto dizendo estou sendo derramado, indica que Deus estava agindo naquela situação. A gente pode olhar e pensar o seguinte: o apóstolo Paulo estava sendo sentenciado por um imperador romano chamado Nero, à morte por uma causa injusta, já que ele não tinha feito o que foi dito que fez. Então quem estava sentenciando e levando o apóstolo Paulo à morte era o imperador romano. Mas a convicção do apóstolo Paulo é que ele estava sendo oferecido. E se você olhar o que ele está querendo dizer na excelência, você olha para Números, o livro de Números, lá no Antigo Testamento, Números 28, até o capítulo 29, nós vamos ver uma série de decretos cerimoniais falando de ofertas. Ofertas diárias, ofertas mensais, ofertas de Páscoa, ofertas, que Deus requereu do seu povo, para ser sempre um memorial de que ele deveria ser honrado e privilegiado em tudo o que o homem recebia. E a primeira oferta de Números 28, 7, diz respeito à oferta de bebida. E o apóstolo Paulo está aqui evocando um texto do Antigo Testamento para dizer o que está acontecendo com ele nos últimos dias de vida. Num ambiente de injustiça, claro, mas ele diz: eu não estou sendo executado por Roma ou um decreto romano. Eu estou sendo oferecido como uma oferta suave a Deus. Uma oferta de bebida. Esse homem está indicando que Deus está por trás daquilo. Que a morte dele não era uma fatalidade, um acidente de percurso, era plano de Deus ele ir para o fim da sua carreira, do seu ministério, com essa consciência de que ele não estava sendo injustamente morto, mas ele estava sendo oferecido a Deus como uma oferta de sacrifício suave. Como foi toda a sua jornada de vida. Paulo se vê como uma oferta ao Senhor. Ele não se vê como um condenado injustamente e sentenciado à morte por imperador. E eu queria perguntar a você, talvez você se sente nesses dias como alguém que está vivendo aleatoriamente na vida e que sua vida talvez está caminhando para um fim trágico. Como a gente acabou de orar por uma moça aqui, tem muita gente que ainda não atentou contra a própria vida, oxalá não atente, mas tem muita gente vivendo sem esperança na vida, aguardando o seu fio de vida ser cortado, porque já não tem propósito de existir. Então, se não tem propósito de existir, como há esperança em morrer? Como há esperança em olhar para os últimos dias da minha vida, se no transcurso da minha vida eu não tenho esperança? E tem muita gente nos nossos dias vivendo sem esperança de vida. E talvez a única esperança, como ouvimos dessa moça, é atentar contra a própria vida e dar fim a esse sofrimento, esse martírio, de que é, para que eu existo? Talvez uma das grandes crises da humanidade ao longo dos tempos, das eras, e particularmente nessa nossa geração, é, para que eu existo? Que propósito tem a minha existência? Para que sirvo no contexto histórico do momento que estou vivendo? O apóstolo Paulo tinha muita convicção de que até a morte dele, até os últimos dias da sua vida, era uma possibilidade que ele tinha de dar bom testemunho da bondade e da fidelidade de Deus por meio da sua vida. Falando de morte, ele estava falando de vida. Como vivemos determina muito para onde estamos indo. O apóstolo Paulo tinha muita segurança que mesmo o contexto sendo ruim de morte, ele estava sendo entregue a Deus como um aroma suave,
como uma expressão de oferta de vida a Deus. Sabe, amigos, queria dizer para vocês de forma muito objetiva, e talvez um tanto quanto poética, que a gente deveria se imaginar assim na vida. Nos imaginar, passando esse momento breve de vida, seja quantos anos a gente tiver ainda para existir nesse planeta, viver assim, como se talvez pudesse ser o último dia da nossa vida. E se Jesus nos chamasse hoje, qual seria a nossa expressão? Qual seria a nossa consideração de ter vivido os anos que vivemos até aqui? Nós deveríamos viver na perspectiva de alguém que já se considera totalmente entregue nas mãos de Deus. E nenhuma fatalidade, seja ela de qual natureza for, que determine a nossa morte, a nossa partida, deve ser para nós um martírio, mas uma grande oportunidade. Que se o nosso fio de vida for cortado hoje, valeu a pena ter vivido para Jesus, com Jesus, e vamos ver com Ele para toda a eternidade. É por isso que essa carta, essa expressão, já estou sendo derramado, como uma oferta de bebida diante do Senhor, é uma expressão de muito entusiasmo, uma expressão de muita alegria e, acima de tudo, uma expressão de muita esperança. Como você tem vivido os seus dias? Você consegue se ver como um testemunho de amor e fidelidade a Jesus? O apóstolo Paulo se viu assim e escreveu uma carta, e essas expressões últimas da sua vida, como uma fonte de esperança. Isso é glorioso demais. Eu rogo a Deus, que cada um de nós viva nessa fé evangélica, de que sem vida, vivemos para Jesus. Mas se morrermos, morremos para estar com Jesus. Isso é glorioso demais. Agora, uma segunda expressão, vem o verso número 7, e aparecem 3 expressões. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei. 3 expressões que denunciam uma grande expectativa do apóstolo Paulo na sua partida, porque ele viveu por um projeto muito maior do que qualquer outro homem poderia viver. A primeira expressão é, combati o bom combate. Ele não está dizendo que combateu algum combate, um combate qualquer, mas um bom combate. E eu queria lembrar você, que depois que entregamos a vida a Jesus, nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção da parte de Deus, na obra salvífica de Jesus na cruz. Passamos a viver cheios do Espírito Santo. A nossa vida diária como cristãos é uma vida de combate. Nós estamos em guerra. Guerra contra a nossa carne, guerra contra o sistema do mundo, guerras e guerras. Nós estamos num combate. Eu não sei você, talvez você esteja um pouquinho distraído, como eu já estive tantas vezes na vida, mas depois de Cristo Jesus entrar na nossa história, na nossa vida, nós vivemos num combate diário. Dia após dia, nós estamos num combate. Você tem essa convicção? Diz para a pessoa pertinho de você, você já sabia que você está num combate diário? É assim mesmo. Olha toda a história do apóstolo Paulo, quantos combates esse homem empreendeu ao longo da vida. E só empreendeu depois que se tornou um cristão do encontro com Jesus. Antes daquele encontro com Jesus, estava tudo bem do ponto de vista natural com aquele homem. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida desse homem se tornou um combate eterno. E assim como foi com Paulo, é conosco também. Quer queiramos, quer não queiramos, quer gostemos, quer não gostemos, quer creiamos ou não creiamos, nós estamos num combate até Jesus voltar, ou até nós partirmos dessa vida. Está feliz com essa notícia? É mesmo? Pela carinha não parece, mas está tudo bem. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Veja, o primeiro combate desse homem começa quando ele vai para Jerusalém, quando ele vai sentar aos pés de um grande teólogo dos seus dias, chamado Gamaliel, o melhor dos seus dias. Ele vai aprender a fé judaica, ele vai aprender a defender os dogmas da religião judaica. E depois de um tempo preparando-se muito bem, a igreja de Jesus nasce nesse tempo. Ele se torna um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja de Jesus. Você conhece a história, ele é perseguidor da igreja de Jesus. Ele então passa a ter cartas em mãos para prender cristãos. Ele consente na morte de alguns cristãos, entre os quais o mais famoso, o primeiro mártir da era cristã, chamado Estevão. Ele é um homem que está ferrenhamente lutando, zeloso, um combate contra a igreja de Jesus, contra os cristãos, os de Jesus. Mas conta a história bíblica que você encontra lá em Atos dos Apóstolos,
quando ele está caminhando numa direção de uma cidade chamada Damasco, Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele então cai, ele então fica cego, ele pergunta a Jesus o que deve fazer depois daquele encontro. Jesus dá para ele uma indicação de ir até uma certa casa, falar com um certo homem, receber uma oração e começar o seu ministério. E depois que ele tem os olhos abertos milagrosamente, a vida completamente transformada, ele sai de perseguidor de cristãos para ser um plantador de igreja de cristãos. Ele sai de um combate e vai para um outro. E nesse combate, ele chama de o bom combate. Ele tinha um combate religioso, judaico. Mas quando ele passa a ser um cristão, um propagador das boas notícias do Evangelho de Jesus, aos gentios, ele chama esse combate de um bom combate. Ele dá então algo adjacente a combate, dizendo: esse é um bom combate. Ele rotula o combate como sendo um bom combate, ou seja, um combate do qual se vale a pena lutar. Algo que vale a pena viver por ele e também morrer por ele. O apóstolo Paulo então se torna alguém que combate em prol do Evangelho, para que as pessoas conheçam Jesus e para que as pessoas se tornem seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus. E esse homem extraordinário, pelo combate que empreendeu durante toda a sua vida, ele escreve quase 50% do Novo Testamento. Um dos maiores plantadores de igreja da história, sem um carro, sem avião, sem YouTube, sem Instagram, esse homem propaga o Evangelho de Cristo por toda a terra, e por causa da propagação do Evangelho de Jesus por toda a terra, ele então chama isso de um bom combate. Me assusta muito quando eu falo com algumas pessoas assim: pastor, estou passando uma luta na minha vida. O que está acontecendo? Depois que eu me tornei um cristão, entreguei a minha vida para Jesus, a minha casa se tornou um lugar insuportável, o meu trabalho se tornou um lugar insuportável, os meus amigos se tornaram insuportáveis. Por causa de Jesus na minha vida, pastor, eu estou vendo muito triste. As pessoas me abandonaram, eu não sei até quando vou suportar isso. Pastor, eu achei que eu ia viver de boa com todo mundo. E quando a gente para a pessoa assim, escuta, guardadas as devidas proporções do que elas estão dizendo, porque quando você vai nos detalhes, você descobre lá que tem uma série de erros de percurso, que geralmente novos cristãos ou novos convertidos cometem. Eu diria um monte da minha parte. Quando entreguei a minha vida a Jesus aqui, morando lá em Itaquera, eu saía daqui e eu voltava em casa e eu queria enfiar a goela abaixo de Jesus na minha família. Me tornei um cara antipático. Domingo era o pior dia para minha família. Porque eles sabiam que eu viria à igreja e eu ia voltar da igreja endemoniado. Sabia que tem gente que fala da igreja endemoniado? Desesperado. Novo convertido não faz por mal, mas volta para casa tentando enfiar a goela abaixo de Jesus das pessoas. Não passou muito tempo, eu descobri que eu não precisava falar muita coisa e argumentar, e que meu desespero não expressava o desespero de Jesus, porque ele não tem. Ele haveria de alcançar a minha família. Como fez, e cada um deles fizeram suas escolhas pós isso, mas quando eu relaxei, e no meu coração eu acomodei a questão de que eu precisava me preparar melhor para abençoar a minha família, eu descobri que isso tinha muito mais a ver com uma forma que eu vivo, do que exatamente o que eu falo. Porque eu achava o seguinte, Demian, se eu trouxer os meus familiares aqui, eles ouvirem o que eu ouvi, da boca de quem eu ouvi, a coisa vai dar certa, vai dar certinho. E essa equação não existe. Alguns deles vieram, ouviram quem eu ouvi, ouviram o que eu ouvi e saíram daqui dizendo: não gostei de nada. E eu ficava triste no coração e fazia um mau combate em casa, dizendo: então você vai para o inferno, você não é de Jesus, você está condenado a viver longe de Jesus para sempre. Pus mais terror do que esperança. Mas Deus foi bondoso, me alcançou, as pessoas me ajudaram e eu comecei a evangelizar da forma correta. Muitas vezes calado e com atitudes de amor. Isso é o normal da vida. Não tem nada extraordinário num testemunho de um menino como eu aqui, ou menino da época. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: depois que entregou a vida a Jesus, ele passou a um outro combate. Ele tinha um combate muito bom, muito privilégio no que estava fazendo. Ele tinha toda a força da religião judaica sustentando a ele para fazer o que estava fazendo. Mas depois da conversão, ele vai para um outro combate que ele chama de um bom combate. E que bom combate é esse? É anunciar Jesus às pessoas e fazer delas discípulos. E por causa disso ele lutou muito. E por causa disso ele se empenhou muito. E por causa disso ele sofreu muito. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. O que disse o apóstolo Paulo? Combati
o bom combate. E eu diria a você, amigos e amigas, irmãos e irmãs, se você quer definir o que é um bom combate, guarde isso de forma muito simples e sintética. Todo bom combate, que a gente possa assim qualificá-lo, ele precisa de duas coisas, tem duas finalidades. Primeiro, tornar Jesus conhecido a todas as pessoas. Se você está se empenhando, se dedicando, combatendo ferrenhamente, para que as pessoas que se relacionam com você no dia a dia, em qualquer lugar, se você está lutando para que essas pessoas conheçam Jesus, esse é um bom combate. Segunda finalidade de um bom combate, a gente pode assim defini-lo. Além de ser um combate de tornar Jesus conhecido às pessoas, é um combate que tem como premissa fazer das pessoas seguidoras de Jesus. Fazer das pessoas discípulos. E aí nesse combate a gente tem aqui duas questões: evangelizar e fazer discípulos. A grande missão que Jesus nos deu, pelo qual a gente deve dedicar a nossa vida. Tornar Jesus conhecido a todas as pessoas, evangelizá-las. E segundo, além de tornar Jesus conhecido às pessoas, fazer de cada uma delas discípulo de Jesus. Isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. O apóstolo Paulo gastou toda a sua vida e chamou isso um bom combate. Evangelizar as pessoas e fazer discípulos daqueles que ele alcançou. Nesse combate, nós vamos saber que os nossos inimigos, eles não são de carne e nem de sangue, não são pessoas. É o mesmo apóstolo Paulo escrevendo Efésios 6,12, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores que habitam as regiões celestiais. As pessoas não são um empecilho para nós. As pessoas não são uma chateação para nós. As pessoas não são nossos adversários, elas são alvos do nosso amor. Os nossos adversários são espirituais, e contra isso nós estamos lutando ferrenhamente no poder do Espírito Santo, repreendendo força maligna, repreendendo toda a potestade que se levanta contra o conselho de Deus. Nós vamos anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas, trazê-las para perto e fazer delas discípulo de Jesus. Esse é um bom combate. Quantos querem combater esse bom combate? Quantos se alistam para esse combate? Nós também estamos combatendo um bom combate. O Espírito Santo está com a gente nessa tarefa de combater um bom combate. Estamos juntos? Segunda expressão do verso número 7. Depois de dizer, combati o bom combate, o que é que o apóstolo Paulo diz? Combati o bom combate. O que ele diz aí? Terminei a corrida, ou na sua versão talvez esteja, encerrei a carreira. Terminei a corrida. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos incentivando nessa noite, como incentivou um jovem discípulo de Jesus chamado Timóteo, a terminar a sua corrida. O que significa dizer que ele está dizendo, terminar bem é tão importante como começar bem. Não basta começar bem, é preciso terminar bem também. Ele está dando um grande testemunho de que é possível começar bem, desenvolver bem o ministério de Jesus e terminar bem também. Porque não tem sensação mais gostosa, amigos e irmãos, do que você começar algo muito difícil, desenvolver ao longo do tempo e no final das contas terminar o que você fez. Quantos aqui tem um curso universitário concluído? A gente entra cheio de expectativa, de medo de dar conta daquilo financeiramente e também de cumprir com as obrigações escolares, mas quando a gente chega naquele dia de pegar aquele canuto, de poder dizer, olha, eu estou agora graduado numa área, aquele dia faz todo sentido ter vivido todos os outros dias. Essa sensação de terminar bem é uma das sensações mais gostosas da vida. Você poder dizer para a pessoa, você está começando? Fique tranquilo, eu comecei um dia também, terminei, você também vai terminar. Esse testemunho tão bom de quando a gente está vivendo uma situação difícil na vida, e você encontra alguém que está vivendo uma situação difícil na vida, mas você venceu aquela etapa, Deus te deu graça, te sustentou, te fortaleceu, e você chama a pessoa para perto e diz assim, escuta, eu sei o que você está vivendo, e eu tenho uma boa notícia para você, é possível terminar bem essa história. Deixa eu te contar como é que Deus fez na minha vida, como eu me comportei nesse processo, como eu vi Jesus nisso tudo, e como eu cresci depois desse processo. Amigos, isso vai para muito além da palavra empatia, isso é algo espiritual, que transforma a nossa esperança numa coisa muito sólida, quando a gente diz para a pessoa, é possível terminar bem, porque eu terminei bem também, eu concluí. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você continuar confiando em Jesus, eu não sei o que você está fazendo agora, desenvolvendo agora,
Eu não sei quanta aflição há no seu coração sobre algo que você precisa muito terminar. Talvez esteja ansioso em terminar, mas eu posso dizer para você que é possível você terminar muito bem o que você está fazendo agora. É que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você está começando agora o que você me viu fazer ao longo do tempo e outro tempo que você nem viu. Mas Timóteo, fique tranquilo, eu estou partindo de volta para onde vim, de onde vim. Mas Timóteo, assim como eu terminei bem, Timóteo, você vai terminar também. Porque alguns de nós não acreditam que é possível terminar bem como outros terminam. Nós temos essa cultura muito idólatra de achar que algumas pessoas muito prodigiosas são capazes de fazer algumas coisas. A gente é capaz de olhar para alguém fazendo alguma coisa extraordinária e dizer assim, uau, e ficar só no campo da admiração, olhando a pessoa e fazer assim e falar, poxa vida, eu até gostaria de fazer, mas eu não sou tão capaz de fazer como essa pessoa. A gente pode ficar nesse campo imaginário, de que seria legal tentar fazer, mas eu nem vou tentar fazer porque eu não sou o fulano que está fazendo. Aí a gente fica só no campo da admiração. E particularmente talvez seja esse um dos grandes problemas da igreja dos nossos dias, que olha para uma palavra como essa, outras tantas palavras, olha para Jesus, olha para alguém que está executando o ministério na igreja, assim, que legal que ele está fazendo, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é mentira, é engano do diabo. Todos nós que aqui estamos, todos nós, aqui embaixo, na galeria, na sua casa, onde quer que você esteja, todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer a obra de Jesus. Todos nós podemos alcançar alguém. Todos nós podemos fazer discípulos em Jesus. Todos nós podemos fazer a obra extraordinária que Jesus nos chamou a fazer. Isto não é prerrogativa de alguns poucos muito dotados. Isso não é prerrogativa de alguns poucos selecionados. A obra de Deus é possível ser feita por todos nós que aqui estamos. Qual é a grande questão? Alguns de nós crê. Alguns de nós não crê nisso. Alguns de nós olham para si mesmo, para a sua história, para a sua realidade, para as suas capacidades pessoais e diz assim, não faz sentido pensar nisso. Não faz sentido eu pensar que posso fazer o que alguém está fazendo e eu admiro. E fica só no campo da admiração. Venha um culto como esse, ouve uma palavra de esperança, acha legal, bate palma uma hora, faz alguns compromissos, sai daqui e vai viver como se jamais tivesse ouvido o que ouviu agora. Porque, irmãos, a expectativa do Espírito Santo é que nós saímos de um culto como esse para praticar tudo o que nós aprendemos, não só hoje, mas todas as vezes que nos reunimos como Igreja de Jesus nesse prédio. Você imagina se você sai daqui hoje dizendo o seguinte, eu vou viver a minha vida, daqui por diante, como se fosse o último dia dela, não por medo, nem por pesar, mas com muita esperança. Vou sair daqui e aquelas pessoas com quem eu tenho convivido, e que eu não tenho evangelizado por timidez, por receio, por vergonha de ser exposto, eu vou partir agora para o campo da ousadia. Eu vou evangelizar as pessoas. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu vou contar às pessoas o que me aconteceu. Irmão, vocês imaginam onde a gente ia pôr tanta gente para ouvir Jesus junto comigo, com você? Esse prédio não ia caber. Agora, por que nossos encontros, e não digo só da nossa comunidade, mas de todas as igrejas no Brasil, por que a coisa não cresce? Por que o número de gente sendo alcançada, salva, não acontece? Será que Deus então perdeu a expectativa, o anseio, o desejo de alcançar as pessoas? Não. Está faltando proatividade da nossa parte. Está faltando da nossa parte um passo de fé, um passo ousado, de olhar para além de nós mesmos, de parar de ficar admirando gente aqui ou na internet, que a gente diz assim, uau, como ele faz, como ela faz, e diz assim, uau, eu vou fazer também. Porque a missão é para nós todos, e todos nós podemos terminar um dia a nossa corrida, a nossa carreira, dizendo o seguinte, a parte que me coube fazer no reino de Deus, eu fiz. O apóstolo Paulo está incentivando, dizendo, Timóteo, você está começando, eu estou terminando bem, você vai terminar bem também. Você tem todo o potencial para terminar bem. Por quê? Não porque você é bom, mas porque a mesma graça de Deus que me alcançou, fez de mim um instrumento nas mãos dele, alcançou você também e vai fazer de você uma bênção na vida das pessoas. Amigos, não tem sensação mais gostosa de você levar alguém a Jesus. Você levar alguém a Jesus. Pastor, isso é possível? Mais do que possível. Depende muito de mim? Depende nada de você, em certo aspecto. Depende da obra
do Espírito Santo por meio da sua vida. Só depende de um passo de fé da tua parte. Vou falar de Jesus para essa pessoa. Pense em alguém agora, faz um exercício aqui. Pense em alguém agora, que talvez você esteja procrastinando, você esteja evitando de falar de Jesus para essa pessoa. Por qualquer motivo que seja, não vou nem nominar. Pense em alguém que você poderia hoje mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp, uma oração. Olha, estava num culto agora, ouvindo o Evangelho de Jesus, pensei em você. Tudo que eu ouvi hoje sobre Jesus, pensei em você. Do quanto você é amado, do quanto você é amada por Jesus. E estou gravando esse áudio aqui para dizer o quanto você é amada, o amado meu. E que estou orando para que você conheça Jesus tão profundamente e que você o ame tão profundamente que você jamais se envolva com qualquer outra coisa além de Jesus. Ou qualquer outro texto que você pensar, texto simplesinho. Orei por você e tenho certeza que Jesus te ama tanto quanto me ama. Faz um teste de uma mensagem curta, objetiva, mas cheia de fé, pode causar um efeito poderoso na vida de alguém. Nós estamos a um passo de fazer em fé ou de deixar para lá. O apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou terminando a minha carreira. Você viu tudo que eu fiz, todas as igrejas que plantei, você viajou comigo por várias regiões aqui, você viu as coisas extraordinárias que Deus fez por meio da minha vida, eu estou terminando a minha carreira. Timóteo, você tem uma carreira longa, bonita e abençoada, tal qual a minha foi, a sua será ainda melhor. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, Timóteo, você vai dar tão certo como eu dei, porque a mesma graça que está sobre mim, está sobre você, e um dia você vai chegar na minha condição, Timóteo, já idoso, e dizer, valeu a pena ter vivido por projeto que Jesus tinha para a minha vida. Valeu a pena. Essa é uma das sensações mais gostosas da vida, quando você termina algo e diz assim, valeu a pena. Valeu a pena todo esforço, todo investimento e todo sacrifício. Terminar com a maravilhosa sensação de que valeu a pena. E olha que testemunho brilhante que o apóstolo Paulo dá nessa mesma questão, quando ele se despede da igreja em Éfeso. Lá em Atos 20, 24, ele diz assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo se despedindo, dizendo, olha, vocês nunca mais verão a minha face, mas saibam disso, a minha vida não é mais preciosa, a não ser que eu conclua a corrida e que eu faça a obra que o Senhor me deu para fazer. Viver para Jesus é o maior projeto que uma pessoa pode ter na vida. Viver para a glória de Deus é o maior projeto que alguém pode fazer na sua vida. Quais são as duas expressões do verso 7? Combati o bom combate. Qual é a segunda? Encerrei a carreira. Tem esperança nisso? Muita. E ele conclui dizendo, e guardei o que, irmãos? Sabe que esse é um dos bens mais preciosos que nós recebemos? Ninguém entre nós tem fé em Jesus por sua capacidade pessoal. Até a fé que temos em Jesus veio dele mesmo. As Escrituras assim apoiam. A fé que nós temos em Jesus, ela foi produzida pelo Espírito Santo na nossa vida. Nós não cremos em Jesus pela nossa capacidade pessoal, pela nossa intelectualidade, por fazer sentido o que lemos em algum momento da vida. Eu já disse aqui em outros momentos, eu convivi numa comunidade chamada Favela, lá em Itaquera, na marginalidade, no meio de uma coisa maluca que favela tem, como qualquer outra, e não tem passado mais ainda. E lá dentro daquele contexto que eu vivia social, tinha um ponto de pregação. Tinha as irmãs do coque, tinha o povo da revelação, tinha os irmãos taciturno com a Bíblia debaixo do braço, dizendo, ei, entrega a sua vida para Jesus. Eu convivi com isso. Igreja tinha lá, tinham vários pontos de pregação. Igrejas que não eram de lá, mas faziam um polo, como se fosse um satélite, para pregação lá, para anunciação do Evangelho. Eu vi, por exemplo, Cezinha, eu vi gente ser curada lá, de AIDS. Eu vi gente ser ressuscitada.
eu vi perna crescer, eu vi profecias extraordinárias se cumprindo, eu vi um monte de coisa. Eu convivi num lugar onde Jesus fez coisas extraordinárias, mas eu nunca criei em Jesus mesmo vendo todas essas coisas. Eu via, no meio de todo aquele caos, eu via Jesus agindo factualmente no meio do contexto onde eu estava. Sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Eu vi com os meus próprios olhos gente que era banguela crescer dente em dente com cor de ouro. Eu vi. E tudo aquilo que vi não foi suficiente para me levar à fé em Jesus. A fé em Jesus só entrou no meu coração quando alguém particularmente sentou comigo, falou do seu testemunho pessoal de conversão, ouviu as minhas dúvidas, orou comigo e caminhou comigo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, aquele dia em que me encontrei com Jesus no caminho para a cidade de Damasco, quando ele me apareceu, falou comigo, aquele dia eu começo a contar como o dia em que tive uma fé verdadeira. E olha que era um homem de uma fé religiosa, judaica, no contexto que ele estava vivendo. Porque todos nós temos alguma fé. A questão é se a nossa fé está em Jesus, a nossa fé está em sua palavra e em suas promessas. Essa é a diferença. E o apóstolo Paulo um dia canalizou toda a sua fé para a pessoa de Jesus. E agora ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu combati um bom combate. Timóteo, eu terminei a minha carreira, a minha corrida. E Timóteo, eu guardei a minha fé. E sabe, irmãos, nós somos muito responsáveis por guardar a nossa fé. E guardar a nossa fé aqui não é encontrar um lugar bem seguro, um cofre, um bunker, e pôr a nossa fé lá. Guardar a nossa fé é exercitar a nossa fé em contextos difíceis, em contextos de oposição. O apóstolo Paulo foi confrontado o tempo todo na sua fé em Cristo. Ele plantava igrejas, alguns da área judaizante do seu país original, Jerusalém, povo de Deus, se introduzia lá e tentava enfiar dogmas e práticas religiosas litúrgicas da cultura judaica. Algumas do tipo circuncisão. Quando o apóstolo Paulo disse que a verdadeira circuncisão não era mais feita no corpo, era feita agora no coração, e essa que era válida. Ou seja, aquilo que era do Antigo Testamento já não tinha mais valor para a igreja de Jesus, mas tinha gente que introduzia esse tipo de fé no meio dos irmãos. Uma fé que apontava para rituais. O apóstolo Paulo teve que guardar a fé dele em meio a muitos combates e embates de gente que se levantava para destruir a sua fé. Ele vai dizer que ele teve que combater falsos mestres, falsos pastores, lobos vorazes que introduziam no seio da igreja para devorar as ovelhas. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, eu guardei a minha fé, ele está dizendo, olha, a minha fé permanece íntegra do primeiro dia em que me entreguei a Jesus até agora. Eu me mantive firme. E esse é o desafio para todos nós no presente século 21. Manter a nossa fé em Jesus intacta, em meio a tanta confusão. Em dias de tanta distorção do evangelho, de tanto relativismo. Um dos grandes relativismos dos nossos dias que a gente precisa combater com a nossa fé é o relativismo disso que nós estamos fazendo aqui, de reunirmos como igreja de Jesus. Hebreus 10, 25 diz assim, e não deixemos de congregar como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, até que venha aquele dia, até aquele grande dia. Tem muita gente achando que isso daqui é menos importante, ou deixou de ser importante. Esse processo pós-pandêmico, em que as pessoas foram para casa, não foram para um prédio, ficaram em casa, assistiram culto, ficaram em casa assistindo culto, e estou falando isso com muito carinho a você, que porventura talvez não pode estar conosco, mas tem gente fazendo a opção de ficar em casa. E quantos aqui já ficaram em casa participando do culto pela transmissão? Quantos? Deixa eu ver. Sem problema, você não vai morrer não. Mas a gente consegue prestar a mesma atenção, na mesma intensidade que estando aqui? É completamente diferente. Inclusive a experiência auditiva. A gente não tem, porque tem um ambiente aqui. Há uma atmosfera criada aqui. Não estou com misticismo não. Porque isso aqui é plano de Deus. É vontade de Deus que estejamos juntos. Para nós cristãos e cristãs, porque a gente vai congregar, vai estar junto. A gente vai celebrar a Deus juntos, vamos orar uns pelos outros, nós vamos reunir como a igreja poderosa de Jesus, que cantamos aqui. E a igreja poderosa de Jesus é uma igreja juntinha, pertinho, fisicamente. Mas pastor, eu ouvi alguém dizer que não tem diferença nenhuma em estar presente ou no online. Aí é uma questão de você escolher onde você vai pôr sua fé. Ou se nas escrituras, ou se na ideia do pessoal.
Porque tem um monte de gente chateada com a igreja, porque não sabe resolver os seus problemas, porque a igreja tem problema. Sabiam disso? Quantos aqui estão numa célula? Pastor quer ir embora da célula porque teve um conflito lá. Que pena, você vai perder uma grande oportunidade de resolver um conflito e tornar a amizade com aquela pessoa melhor. Porque onde tem relacionamento, tem problema. Tem problema na sua casa? Quantos tem problema em casa? Não olha para a pessoa. Seu problema não é quem está sentadinho perto de você ou quem está lá te esperando em casa. Mas tem conflitos, tem problemas. A grande questão é como nós resolvemos esses conflitos e problemas. Como nós aplicamos a nossa fé cristã nas dificuldades da vida. Porque no mundo tereis aflições, diz Jesus. Mas ele diz também, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, ele diz. E aquele que venceu o mundo habita em nós. E o que é que tem de mais conflitoso no mundo? Os relacionamentos. As pessoas abandonam relacionamentos antigos numa facilidade incrível. Hoje estão te elogiando, dando tapinha nas costas, postando lá dizendo assim, esse pastor é bom. Daqui 2 semanas, não é tão bom não. Saem de seguidores para perseguidores numa velocidade extrema. De amigos para haters. Numa velocidade, mas não seja isso o motivo da gente perder a nossa fé, não. Nós continuamos crendo que a igreja de Jesus é essa coisa linda que nós estamos vivendo aqui agora. Sentadinhos perto dos outros, disponíveis uns aos outros, e diante daquele que faz todas as coisas perfeitas. O apóstolo Paulo está dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo sabe o que é oposição à fé. Nós estamos o tempo todo com oposição à nossa fé. E eu rogo a Deus que eu e você, cada um de nós, guarde a nossa fé em Jesus intacta. Da mesma forma que recebemos, nós vamos entregar a nossa fé naquele dia dizendo, guardei a minha fé. Ou seja, não me contaminei, não me desviei. Continuo crendo em Jesus como cria no início da minha conversão. Isso é uma coisa linda. É responsabilidade de cada um de nós guardar a nossa fé em Jesus. Não é do pastor Ronaldo, não é de nenhum pastor auxiliar, não é de nenhum líder de célula, é nossa responsabilidade guardar a nossa fé. Quais são as 3 expressões do verso número 7? Combati o bom combate. Terminei e guardei o quê? E guardei a fé. O verso de número 8. Olha que expressão primeira. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Sabe o que sustenta essa esperança, essa doçura, essas palavras de encorajamento, de fé e de amor a um jovem discípulo? É o que o apóstolo Paulo está dizendo agora no início do verso número 8. Por que é que então ele combateu com tanto zelo o bom combate de Jesus? Por que é então que ele está encerrando e terminando a sua carreira com tanta alegria, com tanta esperança, com tanta sensação de realização? Por que é que ele está dizendo eu guardei a fé? Porque ele estava olhando para além daquilo que ele estava vivendo. Ele estava olhando para aquilo que ele receberia de Jesus. Não como uma proposta de serviço e então um pagamento pelo trabalho, mas por uma caminhada de amor, de relacionamento, de companheirismo que ele desenvolveu com Jesus. Ele está dizendo, depois de viver tudo isso e de estar vivendo o último dia da minha vida, eu estou convencido de que para mim agora, o que está me aguardando é uma coroa de justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Nós podemos pensar que o apóstolo Paulo está escrevendo essas suas últimas palavras, não olhando para trás, para tudo que fez, não olhando para o momento crítico que está vivendo, mas olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, olhando para a recompensa gloriosa que ele receberia. Esse termo, coroa de justiça, fala do que ele viveu e que viu em Roma, nos Jogos Olímpicos romanos, nasceu em Roma, essas coisas, e na Grécia. Ele está falando sobre a vida de um atleta, que depois de se esmerar muito, se dedicar muito, de ser disciplinado, e depois de passar por um processo de competição, os vencedores receberiam uma coroa, um louro na sua cabeça, dizendo, você é um vitorioso, você merece. Mas aqui não há oposição à graça não, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, por graça e misericórdia, agora que eu estou a ponto de partir, ou muito próximo da minha partida, o que está me reservado, para onde é que de fato eu estou olhando, é para aquilo que Jesus vai me dar naquele dia, não para aquilo que eu estou perdendo. Ele usa o termo, eu não vou morrer, ele chama o termo de partida, ou seja, eu estou voltando para o meu lugar de origem, e lá no meu lugar de origem, naquele dia, eu vou receber de Jesus, o justo juiz, uma coroa, um símbolo de perseverança.
A volta de Jesus deveria ser a promessa mais importante do nosso coração. Talvez você esteja esperando casamento, começar um trabalho, um plano, uma ideia de como você vai iniciar a sua carreira estudantil e profissional, esperando ficar grávida, esperando aumentar a sua família, esperando uma porta de emprego, esperando alguma coisa acontecer, e todas essas coisas são legítimas. Espere mesmo, espere com confiança em Jesus. Mas a maior esperança que nós temos como filhos e filhas de Deus é que um dia Jesus vai voltar. E o fato da nossa esperança está centralizada na volta de Jesus. Amigos, nós vivemos de forma extraordinária, ainda que seja o último dia da nossa vida. Eu já estive com pessoas em tratamento paliativo no hospital. Pessoas que escolheram não ficarem sedadas, suportar a dor com morfina ou qualquer outra droga, para viver de forma consciente os últimos dias da vida. E como é extraordinário você falar com alguém que serviu Jesus por toda a sua vida. A perspectiva que ela tem do fim da vida enche a gente de esperança para continuar vivendo os nossos dias. Geralmente essas pessoas dizem assim: pastor, eu não vejo a hora de me encontrar com Jesus. Ela não conta do sofrimento, das perdas, das traições, ela está olhando para Jesus. Você sai de lá, e eu conversei com uma senhora há uns 4 meses atrás, saí da UTI, não tive o privilégio de estar no velório dela. Ela dizia assim: pastor, eu tenho 2 filhas em fase de adolescência, e digo ao senhor, pastor, que antes de vir para cá fazendo a minha mala, sabendo que serão os meus últimos dias de vida, a minha preocupação é o que aconteceria às minhas filhas se eu não estivesse lá. Mas sabe, pastor, Jesus me disse que assim como Ele cuidou de mim, Ele vai cuidar das minhas filhas também. E Ele me falou, pastor, que um dia eu vou me encontrar com as minhas filhas e não vou ver longe delas nunca mais. Então eu não estou com medo do que vai acontecer a elas. Elas estão nas melhores mãos que poderiam estar, como eu estive toda a minha vida. Amigos, quem está olhando para a volta de Jesus, está cheio de esperança para viver todos os dias da vida, ainda que sejam os derradeiros dias de vida. Por quê? Porque está olhando para uma recompensa muito maior do que viver alguns anos mais na vida. Porque a vida é um sopro, é um conto ligeiro, passa muito rápido. O que define a gente em vida é como a gente vive. E geralmente quem vive na esperança de Jesus está pronto para tudo a todo tempo. E o que me enche de muita paz e me abençoou muito quando meditava nessas coisas, é que o verso termina dizendo que o apóstolo Paulo está conferindo a mim e a você agora, como ele fez com Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, não sou só eu que vou receber essa coroa, mas todos aqueles que têm ardente expectativa na volta de Jesus, que amam a sua vinda, todos vão ganhar a coroa de justiça. Nos últimos dias de vida, nas suas últimas expressões, o apóstolo Paulo falou muito mais de vida do que de morte. Falou muito mais do que receberia de Jesus do que o que perdeu por causa de Jesus. E estava olhando para a eternidade com tanta esperança, que a partida, ainda que num momento doloroso, de forma tão cruel, não foram capazes de amargar o coração daquele homem. Por quê? Porque ele viveu todos os dias da sua vida assim, na perspectiva de que em algum momento Jesus vai chamá-lo para viver com Ele. Como é que você está vivendo os seus dias? Alguns de nós estão perdendo grandes oportunidades, que só pode ter em vida. E lamento ter que recorrer ao ambiente do velório, que eu particularmente gosto. Eu prefiro fazer velório do que casamento. Porque velório é um lugar de muita esperança. Velório onde as pessoas estão olhando para alguém lá naquele caixão inerte, e pensando assim: o próximo pode ser eu. Talvez eu seja o próximo com a senha na mão. E geralmente quem faz uma reflexão dessa, sai de lá aproveitando a oportunidade de conviver melhor com as pessoas com quem tem oportunidade. Maridos que olham para sua esposa dizendo o seguinte: eu não sei quanto tempo tenho mais com essa mulher, eu vou dar tudo de mim por ela, ou para ela, vou oferecer a ela o melhor. Vou dizer para ela assim: você não vai lavar a louça não, hoje eu lavo. E vai ser a louça de domingo, depois daquela macarronada vem todo mundo. Sabe aquela louça assim que parece que passou o Superman para salvar a Lois Lane? Fica aquele caos. Aí o cara lava a louça, enxuga a louça, guarda a louça, lava a pia, deixa o inox brilhando, lava o fogão e lava o pano de prato que usou.
Quantas mulheres gostariam de ter um marido assim? A minha esposa estava distraída. Quantas mulheres querem ter um marido assim? Meus amigos, nós precisamos viver na perspectiva de que a gente não vai ter muita oportunidade não. A gente deixa passar, a gente deixa as pessoas de lado, deixa a mágoa tomar o nosso coração. Eu não vou falar com tal pessoa, não vou pedir perdão, não vou me humilhar não. Aí depois a pessoa está lá no caixão, eu já vi isso muitas vezes, quase o caixão ser despencado no negócio, sabe, porque a pessoa, me perdoa mãe, eu não fiz isso, eu falei aquilo, quando eu olhando assim, meu Deus do céu, perdeu a oportunidade de falar isso em vida. Ou como disse um poeta, se vai dar flores, dê em vida. Vai se dedicar a alguma coisa, dedique-se agora, como se fosse o último dia da sua vida. Vai começar algo, comece com alegria, com energia, como se fosse a última oportunidade. Vai dar um abraço em alguém, vai dizer que ama, vai dar um beijo na bochecha, vai apertar a mão, vai sorrir para a pessoa, sorria como se fosse o último dia da sua vida, porque pode ser. E você vai poder dizer, se for, valeu a pena, porque nós abençoamos as pessoas em vida e até na forma como morremos. Já fui a alguns velórios que o testemunho da pessoa que morreu lá bem velhinho, abençoou mais gente do que toda a vida dela. Tiago Grulha contou aqui a experiência da avó para ir no domingo passado, é assim. Até na morte a gente dá bom testemunho de quem é Jesus. Mas nós precisamos canalizar toda a nossa atenção para o fato de que Jesus vai voltar, amigos. E olha, aquela apoteose vai acontecer nos céus e na terra, todos aqueles sinais fabulosos que Apocalipse declara por meio de João, muito maravilhoso, mas a coisa mais extraordinária não é como Jesus virá, mas é que Jesus virá, o nosso amado virá, o Senhor rasgará os céus um dia para voltar e nos buscar. E se talvez você está esperando alguma coisa muito importante, com o seu coração azedado com essa espera, fique em paz, porque se Jesus voltar, essa esperança pequena que você tem, ela vai ser sobrepujada pela esperança da volta de Jesus. E é o mesmo apóstolo Paulo que diz o seguinte, eu termino aqui para a gente orar e cantar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Jesus, ela se limita só a essa vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis da terra. Em outras palavras, se a gente está esperando Jesus resolver só os probleminhas da nossa vida, saúde, finanças, relacionamento, desculpa o termo no diminutivo aqui, é só para chamar a sua atenção, isso tudo é muito pequeno ante a promessa de que Jesus vai voltar. Ele pode voltar essa noite, Ele pode me interromper nessa mensagem e voltar, e se Ele o fizer, vai ser um lucro para todos nós. O justo juiz vai dar uma coroa de vitória a todos aqueles que amam a sua vinda. Nós precisamos parar de distrações, irmãos. As distrações estão roubando de nós a perspectiva de eternidade. A gente cai em depressões, angústias, e nessas lutas todas do sofrimento da alma, porque a gente começa a viver muito esse tempo aqui, como se a gente fosse viver aqui eternamente. Não viveremos. Eu não estou dizendo a terra, não vou nem fundamentar sobre se nós vamos morar no céu aqui, se vai ter uma nova, não é isso. É que um dia Jesus vai voltar e nós viveremos com Ele eternamente. E essas crises que a gente chama de grandes crises da nossa vida, vão perder o seu valor e a sua dimensão, porque Jesus vai voltar. Fique em pé, por favor.